Transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Me conta uma coisa, você que está me escutando, por fone ou de outra forma, você sabia que o Transa agora também é um podcast em vídeo? Em alguns episódios, a imagem que está aparecendo faz muito sentido. Então, fica o convite. Assista. Sim, esse é o último episódio da segunda temporada. Não! Na segunda temporada do Transa Podcast, a gente investigou as masculinidades. E a gente construiu todo um percurso ao longo dos episódios. Por exemplo, no primeiro episódio, a gente começou criando uma pequena frestinha para a gente entender que essa ideia do homem, do masculino, é na verdade só uma ideia, uma performance, e que a gente pode abrir uma frestinha para poder brincar com ela e ocupar esse lugar de outras formas. Já no segundo episódio, a gente decidiu enfrentar uma missão quase impossível, que é fazer um homem escutar a gente. Até porque, se a gente está falando de masculinidades, o mais importante é que você se junte com a gente para pensar sobre esse tema. Homens, precisamos de vocês, hein? E aí, ao longo dos outros episódios, a gente continuou pensando sobre isso, por vários ângulos diferentes. A gente falou sobre masculinidades pretas e periféricas, a gente falou sobre o mito do homem, a gente pensou nessa construção narrativa, a gente pensou na imagem do homem, na funcionalidade dele, a gente colocou o masculino no divã, a gente olhou um pouquinho para a infância, até o último episódio, quando a gente vai olhar também para as masculinidades e a pornografia. Tá, mas e agora? O que a gente faz com tudo isso? Como que a gente termina uma temporada de um tema tão grande, que a gente pode ir por tantos caminhos? Eu fiquei pensando como fazer isso. E como eu não sabia responder, eu pedi para um amigo me ajudar com isso. Eu perguntei para ele sobre quais caminhos de masculinidade ele vislumbra. Até porque ele trabalha muito com isso, no cinema, no teatro, na literatura. Então eu toquei essa bola para ele também. Vamos escutar agora o Felipe Raiuti. Transa. Felipe Raiuti é ator, diretor e dramaturgo. É idealizador da Conexão do Bem, um movimento cultural que leva a arte aos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, trabalhou em diversas obras audiovisuais, como séries, novelas e filmes. Alguns deles são a novela Bom Sucesso, a série Impuros, o filme Minha Mãe é uma Peça e Aumenta que é Rock and Roll. Ele assinou o roteiro e produziu o filme A Cozinha. Felipe também é idealizador do Manada, núcleo criativo para artistas queer, trans e LGBTQIAP+. Felipe Raiuti também é autor do livro e da peça Selvagem, onde ele aborda o tema das infâncias viadas. Olá, ouvintes do Transa, eu sou o Felipe Raiuti, eu sou ator e tô aqui para dar uma trocada de ideia pra gente pensar junto sobre masculinidades, né? Essa provocação. Acho que eu já abro, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é que não há masculinidade possível. A gente sempre pensa nessa ideia, né, de masculinidades ou reconstrução de uma masculinidade. E pra mim, eu acho que não há masculinidade possível mesmo. É preciso implodir a ideia de masculinidade. Essa é uma ideia bem utópica, que talvez a gente não viva esse momento, talvez não seja possível a gente viver esse momento. Mas eu acho que aí todo mundo que está questionando a binariedade, né, está fazendo uma frente a esse movimento e está apresentando que existem muitas possibilidades que vão além do masculino e do feminino. Então, eu não acredito que haja uma solução para o masculino. Eu acho que, sim, olhando para uma realidade, o que a gente pode fazer de fato é pensar em reconstruir uma masculinidade e pensar em masculinidades possíveis, né? Para a gente poder diminuir essa violência tão opressora que é a masculinidade na nossa sociedade patriarcal, que oprime crianças, que estão apenas experimentando a vida, que oprime mulheres com muita força e muita violência, né? Oprime os próprios homens que
não conseguem dar conta dessa masculinidade, né? Mas eu sinto que é muito necessário, assim, os homens se perguntarem nesse momento. Acho que os meus projetos, a Cozinha, que está no Globoplay, Selvagem, que está circulando pelo Brasil, acho que elas partem de uma questão que é o que é ser homem nesse mundo. Eu acho que para mim isso é um ponto muito importante, né? As mulheres estão se perguntando há muito tempo o que é ser mulher nesse mundo. E os homens estão se perguntando há muito tempo, né? O que é ser mulher dentro desse mundo. Os cineastas se perguntam o que é ser uma mulher nesse mundo. Os escritores se perguntam o que é ser uma mulher nesse mundo. Mas, enfim, quando que os homens vão começar a se perguntar o que é ser homem nesse mundo? Acho que isso já passou da hora, né? Será que a masculinidade tem futuro? Ou será que realmente é melhor a gente explodir tudo? Eu acho que um bom final para essa temporada é a pergunta: o que é ser um homem nesse mundo? Ou melhor, o que um homem pode ser. No episódio de hoje a gente vai pensar fora da caixa, para poder pensar um pouquinho no futuro da masculinidade. O que um homem pode ser nesse mundo. Esse episódio vai ser meio caótico. Meio frita, meio gira, meio manda, tudo misturado. Mas eu acho que tá tudo bem. Porque para pensar o futuro, esse caos, ele até é necessário, assim, para desestruturar o que tá ali e poder pensar num novo caminho por vir. E aí, gente, o Transa Podcast veio pra rua pra gente investigar um pouquinho sobre masculinidades, futuro e educação. Bora junto! Vocês acham que a masculinidade tem futuro? Tipo, o que vocês acham que, por exemplo, seria o ideal de ser um homem daqui pra frente, assim? Eu acho que temos que procurar um equilíbrio. Tradicionalmente, essas responsabilidades do homem, dessa masculinidade de fornecedor, isso tem coisas negativas, mas hoje estamos no extremo oposto, né? Vamos eliminar tudo. Eu acho que não. Cara, eu acho que a ideia de masculinidade não tem futuro, assim, eu acho. Eu acredito que, assim, não é a masculinidade, não é ser homem, não é ser mulher ou coisa assim, mas é a ideia que criaram, que é o cara forte, não sei o que e tal. E, assim, isso tem destruído, assim, o homem não fala sobre nada, o homem não sabe conversar, o homem não é íntimo, né, no tipo de conversa dele, assim, até quando a gente fala de relações, né, os homens são muito vazios, eles falam assim, beijei, não beijei, essas coisas, e isso tem mais prejudicado eles, assim. Hoje, né, eu tenho 30, né, e eu vejo que hoje em dia as mulheres de 30 anos andam anos-luz nas frentes dos homens de 30 anos, assim, minha visão. Então pode ser por causa disso, pode ser porque a gente está acostumado com as coisas mais fáceis, porque o homem é mais acomodado, porque as coisas giram mais fácil para ele e tal. Você acha que a masculinidade tem futuro? Tem, mas eu acho que precisa de vieses de transformação de pensamento da sociedade como um todo. Não só como o homem, mas a mulher também. Acho que hoje em dia está muito mais plural as masculinidades, né? Tem hoje vários tipos de masculinidades. Acho que as pessoas estão se abrindo mais um pouco para isso também. Acho que o feminismo ele traz essa contribuição também para os homens de entender que existem outras formas de ser. Porque, às vezes, né, nesse modelo ideal de masculinidade, também tem um ideal de feminilidade que elas estão ali convivendo e, às vezes, elas estão sendo tóxicas um para o outro, assim, sabe? Sim. Então, ao mesmo tempo, o fato de muitos homens serem machistas, né, só que eles também são educados pelas mulheres, principalmente. E são ensinados a ser assim por elas, né, e pela sociedade. Então, acho que hoje está abrindo um pouco mais. O feminismo ele não vem só trazer o ponto das mulheres, mas também abrir um pouco mais, dar um pouco mais de liberdade para os homens também viver outros tipos de masculinidades. Engraçado que eu estou conversando sobre isso, que para o homem é muito, muito mais complexo, porque assim, ele precisa provar a masculinidade dele para a sociedade, para a família, mas tudo leva ao cunho sexual. Se ele se comporta de um jeito, ele é visto como um gay. Se ele comporta de outro jeito, ele é visto como um hétero escroto. Então, assim, é uma linha tênue, mas ao mesmo tempo é complexa. Pensar no futuro, ou numa educação para um futuro, ou para uma outra base daquilo que a gente não conhece ainda, é sempre um desafio.
Principalmente porque a gente sempre vai fazer isso a partir de algum lugar. Por exemplo, você pode querer educar seus filhos com uma educação completamente diferente da que você teve. Só que você sempre vai fazer isso a partir da educação que você teve. Então é um desafio, porque são duas matrizes meio que chocando e brigando um pouquinho. Porque a gente vai buscar um novo caminho a partir do caminho que a gente já percorreu, a partir do que nos é familiar, mesmo desconstruindo aquilo. E por isso que esse episódio tem um desejo de coletar alguns casos, para que a gente possa juntar também essas matrizes e nessa soma a gente pode criar outros caminhos. Qual que vocês acham o maior desafio de criar uma criança, de educar uma criança? Você que é mãe, Educar um ser humano com princípios éticos de um ser humano, gentil, que não agrida outras pessoas, independente da religião, da sexualidade. Você saber ter pulso com a criança, você não pode deixar, é o que eu acho, porque você não pode deixar a criança solta, nem ela fazer o que ela quiser. Você tem que ter as regras para a criança temer alguma coisa, porque a criança solta, totalmente livre, ela fica sem rumo. E faz o que quer, e depois, quando ela crescer, você não vai conseguir mais domar, vamos dizer assim, né? Porque criança é como um bichinho, né? Você tem que vir educando desde pequenininho, né? Ensinando o que é certo e o que é errado. Falar todo mundo fala, né? E aí você ser o exemplo e fazer o que você faz, o que você entende como correto, é desafiador. os pais não têm mais pulso e as instituições que apoiam as crianças, muitas das vezes, mesmo as crianças estando erradas, vão contra os pais quando eles querem tomar medidas educativas mais rígidas, que não é como era antigamente. Nossos pais tinham aquele pulso, educavam e no futuro os filhos amavam os pais de qualquer maneira. A coisa essencial, acho que, se estamos falando de paternidade, eu acho que o amor. Quando você ama o filho, essa responsabilidade, você vai errar, porque ninguém é perfeito, mas sempre que tem esse componente do amor, eu acho que vai pensar no bem dele, porque às vezes tem essas questões tradicionais de querer e achar que você está certo, então tem que passar isso. Isso é uma imposição. Mas se está feita com um sentimento bom, acho que há chances de que isso vai para um lugar bom. E qual que você acha o maior desafio de criar uma menina? A fase da TPM. Acho que para mim o maior desafio é de ser para ela um homem que ela vai buscar no futuro. É assim, eu quero um homem igual meu pai foi. Aí volta no que eu falei no início, ser o exemplo. Que ela veja no pai um modelo de homem que ela espera. Feminicídio hoje em dia, sem dúvida. Feminicídio, as pessoas hoje veem as mulheres como um objeto sexual. E é engraçado que nós estamos em um século tão desenvolvido, várias mulheres ocupando cargos altíssimos de poder, e mesmo assim a gente ainda tem um feminicídio muito grande e tentando anular esse poder de fala que nós temos, nós mulheres, que a gente conquistou com muita luta e tentam nos anular cada vez mais. E eu acho que a gente precisa lutar cada vez mais, todos os dias, para que ninguém tire esse poder de fala que a gente conquistou até aqui durante a nossa história. Qual que vocês acham que é o maior desafio de criar um homem? Fazer com que ele compreenda as diferenças, né, os privilégios que ele tem de ser homem, mas ao mesmo tempo também entender que o fato de ser homem traz coisas negativas, também traz estereótipos, também a masculinidade pode trazer algum tipo de dificuldade também para ele, né? Acho que não é só um privilégio, mas também tem esse outro lado que pouca gente vê e pouca gente fala sobre. Eu acho que é a questão de auto-identificar, sabe? O que eu acho que nós, homens, sempre almejamos um modelo, um ideal do que é ser homem, sabe? Principalmente quando a gente não sabe muito bem da nossa sexualidade. A gente sempre almeja aquele homem, né? Então, o que eu quero ser? Eu quero falar com a voz mais grossa, eu quero agir de um modo mais estúpido, eu quero ser mais grosso, eu quero ter um porte, eu quero, sabe? E você afasta a feminilidade em prol de uma masculinidade. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma não, porque eu fui criado com meu pai. Foi de boa, foi uma criação normal, de boa. Sim. Das melhores da minha vida, eu acho. Que bonito. Meu pai foi um gente boa demais comigo, não? Só força. Acho que não vai ter dificuldade se eu tiver um homem também, não. Sim. Eu acho que é igual. Eu acho que não tem diferença. Eu acho que uma você menina tem que menino. ter pulso com os dois. Sim. Porque a índole da criança depende do que ela aprende em casa, né?
eu diria que da mesma forma que eu criaria a minha filha, eu criaria ele também, com as mesmas regras. A mesma quantidade de educação que você tem que dar para um, você tem que dar para o outro. Sendo que com as meninas, eu acho que você tem que ter um pulso maior, porque tem muito menino por aí que está muito abusado, né? Então você tem que ter um cuidado maior com as meninas. Conversa, né? Tem que ter diálogo, né? Ensinar o que é certo, o que é errado e mostrar que não pode deixar os meninos fazerem o que querem com elas, né? O maior desafio de criar um homem, que ele não seja visto só como aquele cara que é o provedor da família, ou então visto como um cara que tem que só gostar de esporte e gostar de mulher, mas também ensinar o cara a pensar. Em relação aos meninos, tem que educar alguma coisa a mais para, por exemplo, eles não passarem esse limite? Não, também eu acho que tem. Principalmente da onde nós estamos vindo, que nós somos do Rio, as crianças masculinas lá, os meninos não podem ficar soltos, porque tem muita má influência em escola, entendeu? Internet mesmo, então você tem que trazer o seu filho ali no pulso, não de uma forma de carrasco, né? Mas procurando diálogo com ele, mostrando que se ele bobear, a vida vai engolir ele. E a bandidada também vai levá-lo para o caminho errado. E aí ou cadeia ou vala, vai morrer. Para pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu acho importante a gente também trazer um ponto de vista um pouquinho externo. Um ponto de vista de uma pessoa que não esteja tão envolvida com esse primeiro núcleo familiar, da parentalidade, da maternidade, da paternidade, enfim. E para isso, a gente trouxe um áudio de uma psicanalista, terapeuta de casal e de família, para nos ajudar a olhar um pouquinho para esse assunto. Aline Ottoni é psicóloga formada pela UFMG. Atua em consultório particular na abordagem sistêmica. Seu objetivo é promover diálogos transformadores, fortalecer o bem-estar emocional e contribuir com o desenvolvimento humano. E Maria querida e todos os ouvintes do podcast Transa. Na minha opinião, a gente vive sim vários desafios relacionados à masculinidade nas construções familiares. Acho que hoje o principal desafio é romper com esses padrões rígidos. O que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser homem, o que é ser mulher. Então isso impacta muito nas relações, tanto entre homens e mulheres, né, entre casais, quanto dos casais com os filhos. Importante a gente ter em mente também, sempre que a gente for pensar em masculinidade e no exercício da parentalidade, é que a família não vive isso de forma isolada. A família ela vive isso em integração com as várias outras instituições sociais. Então, por mais que a família queira fazer diferente, tem muitas famílias querendo fazer diferente, então sempre em alerta, porque existe um padrão social que é dominante e que está no imaginário, no simbólico e atualizado no dia a dia das relações sociais e das relações familiares, na divisão de funções, em quem vai para o mercado de trabalho, quando vai para o mercado de trabalho, quem paga a sessão de terapia, quem está autorizado a falar, quem está autorizado a se emocionar, quem pode chorar. Então isso tudo diz desse exercício da masculinidade, da feminilidade. Além dessas questões do casal, a gente ainda tem as questões da relação pais e filhos. Os meninos podem expressar vulnerabilidade, eles podem expressar sensibilidade, ou as meninas podem expressar sensibilidade, os meninos não. Os meninos podem participar da rotina de cuidado da casa. Como é que fica a divisão de tarefas entre os filhos e as filhas? Quem aprende a ser um adulto funcional? Quem aprende a depender dos outros? Então isso tudo aí vai aparecendo no dia a dia das famílias. Ao mesmo tempo eu vou percebendo que várias famílias começam a se questionar e buscar novas formas de exercer essa paternidade. Dos homens assumindo cada vez mais essas funções de cuidado, querendo participar da vida dos filhos, desde a gestação. Quantos pais aí querem estar junto com as parturientes na hora do parto, carregar o bebê, aprende o cuidado do bebê, participam dessa higienização do bebê, do cuidado do sono, tudo que é relativo à vida do bebê e do filho. Quantos pais a gente tem visto que estão lutando pela guarda dos filhos e exercendo um papel importante, não só de colocar limites, não só de definir regras,
mas também do cuidado afetivo, do abraço, do choro junto, da acolhida das expectativas, das frustrações, a alegria e a celebração das conquistas. Então, isso tudo nos aponta para um exercício diferente de masculinidade, diferente do que era antes, diferente do que é padrão, né? Um novo pai, ele é uma nova forma de exercer, então, o papel de marido. Que marido é esse que participa, que está interessado, que cuida, que está junto, que se relaciona de uma maneira afetiva, sexualmente afetiva, que chora junto, que pede colo. Se a gente conseguir apoiar essa nova forma de exercer a masculinidade voltada para o cuidado, nós vamos ganhar muito, não só no núcleo familiar. Lembra que eu falei que a família ela não está sozinha? Que ela está conectada com todo o contexto social, econômico, político. E se a gente tem um ser humano, homem, que se empenha em cuidar, em amar, em chorar, em se expressar, nós temos aí um ganho até ambiental, porque nós vamos ter pessoas se responsabilizando pelo cuidado com o mundo. Então, nós não estamos falando só desse despertar do ser humano, só cuidado com o outro ser humano próximo a ele. A gente está falando numa possibilidade de ampliar esse papel, essa perspectiva e envolvermos mais pessoas no cuidado com todo o mundo. Ah, não, pera. Esse é o último episódio do Transa Podcast, então eu vou encher um pouco o saco de vocês. É o seguinte, o Transa ainda é um podcast totalmente independente. E a ajuda de vocês é literalmente tudo que a gente tem. Ela é muito fundamental. E eu sei... Peraí. E eu sei que você já deve estar cansado de escutar isso. Mas isso é muito real. É muito real. Então, eu vim aqui pedir para que vocês deem uma força. Isso significa muito pro Transa. Segue a gente nas redes sociais e, principalmente, se inscreve aqui no canal do YouTube. Segue a gente no canal do Spotify e manda para quem você quiser e para quem você acha que precisa ouvir. É uma boa forma de começar a conversa. Obrigada. Agora eu vou sentar. Muito bom. Prau! Qual que é o papel de um pai para você? O papel de um pai, se você for um pai presente, um pai que você teve sucesso na vida, como eu me considero que tenho, você tem que procurar, dentro dos limites, né, e dentro daquilo que seu filho quer fazer na vida, você tem que educá-lo como você foi educado. E sempre observando, se ele não quiser seguir o seu caminho, né, não quiser ser aquilo que você é, você tem então pelo menos que auxiliá-lo naquilo que ele escolher, mostrando o que é o certo e o que é errado, tentando dosar o caminho no meio, vamos dizer assim, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acho que a ideia da paternidade ela é importante principalmente em relação aos filhos homens, né, os homens e mulheres. Eu acho que o homem é a questão de uma significação de ser um homem, né, da paternidade, e no caso da mulher, desse trato com outro gênero. Então eu acho que a existência do pai ela é importante para uma relação familiar saudável. Você tem que mostrar o que é certo e o que é errado, até ele se tornar um adulto, até os 18 anos. A partir dessa idade você mostra, ó, de agora em diante você é responsável pelos seus atos. O que a gente tinha que ensinar, a gente já ensinou. Qual que é a importância da figura paterna na sua vida? Pouquíssima. Pouquíssima, assim. Meu pai, eu tenho contato com ele, mas é o básico, né, do pai da família de classe média baixa, família pobre, que é o pai que fez e abandonou, né, quem cria a mãe. Aí que tem uma questão, né? Porque na minha vida meu pai foi muito ausente. Sim. Mas eu acho que se ele fosse mais presente, eu acho que eu teria uma outra relação com a minha masculinidade. Mas e os caras? Porque assim, se a gente tá numa temporada falando sobre masculinidades e sobre parentalidade, é muito importante a gente falar das paternidades. E desse tanto de ausência que essa imagem do pai tem, desse mal entendido porque os pais não se sentem responsáveis pela criança. Parece que a paternidade às vezes é um favor, é uma ajuda para a mãe. E na verdade, a paternidade é uma responsabilidade sua. E não só cuidar da criança, educar a criança, pagar a pensão para a criança. Você também tem que estar presente
você tem que se envolver e se entender como participante dessa construção dessa educação. A paternidade é um lugar seu, que vocês precisam se ocupar. Não é só porque você não gestou que você não gerou uma vida, uma criança e uma responsabilidade. Então, vamos escutar um pouquinho sobre isso? Eu podia trazer vários casos de pais ausentes, de pais escrotos, de pais que não pagam pensão, de pais que desaparecem, que não fazem nem o mínimo da obrigação. Só que eu acho que a gente já está muito cansado dessas imagens. E para pensar em outras masculinidades, eu queria trazer também outros exemplos. Eu queria convocar imagens que a gente pode usar como referência, ou como um pequeno ponto de partida, um incentivo para a gente construir umas paternidades mais interessantes. E por isso eu trouxe um áudio muito especial do Ageu. Ageu Simões é locutor, apresentador, cantor, ilustrador e dublador. De todas as coisas que faz, a que ele mais tem orgulho é ser pai. Mineiro, de 57 anos, apaixonado por bicicleta, pelo cinema, bossa nova e jazz. Ganhou prêmios em festivais internacionais como diretor e animador. É diretor fundador da produtora Zootrópio. E em 2014 publicou o livro Manual do Pai Solteiro pela editora Record. Olá, meu nome é Ageu Simões. Bom, eu sempre gostei muito de lidar com criança, né? Antes da minha filha, eu namorei moças que tinham filhos e eu tive uma namorada que tinha uma irmãzinha novinha, que eu ensinava ela a tocar violão. Eu devia ter uns 20 anos. Então, a vida toda eu sempre gostei muito de relacionar com criança e eu sempre achei que quanto mais você estimula a criança, desde muito cedo, desde mais cedo possível, mais ela vai se tornar um adulto mais legal, mais inteligente, menos violento, mais consciente do mundo, mais inclusivo, mais saudável. A grande diferença, né, a grande evolução social, comportamental do ser humano foi exatamente essa, né? Na Idade Média as crianças não eram tratadas como gente e com o tempo, né, a pedagogia surgiu, todos os estudos sobre o comportamento da criança e sobre como ela responde ao mundo, né? Mesmo não sabendo nada de pedagogia, nenhuma corrente assim específica, imaginava que quanto mais a gente se dedicava a uma criança, na primeira infância, né, toda aquela relação com a linguagem, com o ambiente, o respeito às plantas, aos seres vivos de uma maneira geral, a sua relação com a casa, com a sua cama, com o seu quarto, tudo isso vem de observação, vem de uma relação saudável, né, com seus pais, com quem está ali convivendo com você. Eu sou ateu, eu não tenho assim, nenhum tipo de crença, mas um momento mágico na minha vida foi quando eu comecei a conversar com a mãe da minha filha e perguntei se ela tinha filho. E ela me falou, não tenho, mas eu queria ter uma filha e eu já sei até o nome da minha filha, que é Ava. E nessa hora eu levei um susto, porque eu sempre quis ter uma filha chamada Ava. Sempre achei esse nome muito bonito. Conhecia pela Ava Gardner, que foi uma das primeiras esposas do Frank Sinatra. Eu sempre achei esse nome muito bonito, 3 letras, e ela era muito bonita, ou seja, eu sempre quis ter uma filha chamada Ava. E encontrei uma pessoa que também queria ter uma filha chamada Ava. Então a gente, logo depois, começou a namorar, fomos morar junto, engravidamos, era uma menina, não tinha jeito de ter outro nome, né? Uma das coisas que eu aprendi foi que as meninas, elas eram mais rápidas e desenvolviam a fala e habilidades sociais muito mais rápido que os meninos. E aí aconteceu o seguinte, a gente separou quando a Ava tinha 1 ano e meio. Então a gente tentou o possível para que isso não respingasse nela, né? A gente é amigo, a gente nunca teve um grande problema. A gente sentiu que não dava mais. Passamos assim um mês um pouco tristes, né? Meio balançados com aquela história, mas eu pegava minha filha nesse 1 mês, ou seja, a gente não teve um estresse muito grande. É o estresse normal. Passado esse 1 mês, eu fui alugar um apartamento e tal. E uma coisa que eu sabia que eu não ia ser pai de fim de semana. Eu queria dividir por 2 a semana. Eu sempre fui freelancer, então eu tinha uma flexibilidade. Na época não existia essa coisa de trabalhar em casa, né, remoto. Mas eu podia fazer meu horário. Então, assim, de manhã e à noite eu podia estar com ela em alguns dias. À tarde ela estava estudando. Logo que eu separei, a gente colocou ela na escolinha que era de 1 até às 7. De manhã e à noite eu trabalhava em casa,
com ela brincando ali, né? Parava, fazia uma comidinha, brincava com ela, voltava. Às vezes ia dormir mais tarde por conta disso, mas assim, era bem viável. Eu sei que isso não tem a ver com a realidade de todo mundo, né? Mas com a minha tinha e com a mãe também, que a mãe também era freelancer. Então a gente dividiu. No começo, era dia sim, dia não. Eu pegava minha filha na escola, 7 horas da noite, dormia com ela e levava 1 hora para a escola. E aí ela passava a tarde na escola, a mãe pegava e fazia a mesma coisa. No começo, era a melhor maneira porque era difícil ela ficar 2 dias comigo. Ela sentia muita falta da mãe. A gente tentou e não deu certo. E aí a gente conversou com psicóloga, conversamos com orientadora lá da escola, muita gente dando palpite. Ah, a menina mora em 2 casas, vai ficar com dupla personalidade, né? Aquelas coisas tiradas de não sei onde. A gente procurou ajuda especializada e o que falaram pra gente, uma coisa que a gente mais ou menos sabia, que não dava para ter 2 realidades completamente diferentes, né? Então, assim, a coisa do horário de dormir, horário de comer, horário de estudar, a gente sempre estimulou muito a questão da arte nela, né? Ela toca piano. A gente sabia que a dieta tinha que ser parecida, não adianta você comer pizza na casa do pai com refrigerante, na casa da mãe você ter uma alimentação toda preocupada, toda natureba, né, com sucos e tal. Ou seja, fazer isso atrapalha um pouco a cabeça, né? Não vou dizer que vai acontecer algum problema, mas o ideal é que não exista radicalismos, né? Então, assim, a gente nunca deu refrigerante para ela, mas de vez em quando na festinha ia ter, eu falei, não, bebe, claro. Eu nunca achei que radicalismo fosse bom para nada. Hoje ela não gosta de refrigerante, coisas muito açucaradas, né? Essas coisas de goiabada, ela não curte, porque ela nunca comeu isso. A gente sempre teve a preocupação de dar fruta, verdura. É uma coisa que não comia muito, era verdura. E aprendi a comer com a mãe da Ava, junto com a Ava. E hoje eu gosto demais de tomate e tudo mais. E eu gosto muito de cozinhar, né? Então, nos momentos que a gente estava junto, eu ensinava ela a fazer coisinhas, a fazer lá uma massa de pastel, coisas que criança dá conta de fazer, tirar a folhinha do manjericão e lavar, misturar a massa de pizza ou a massa de pastel, tentar mesmo fazer com que a criança participe, né? Eu sempre gostei muito da coisa da autonomia. Quanto mais rápido a pessoa for autônoma, melhor. Então, aprender a cozinhar, aprender a lavar roupa, aprender a trocar sua cama, aprender a detectar as coisas do tipo, poxa, minha roupa tá suja, precisa lavar minha roupa, minha meia tá com chulé, tem que lavar a meia. Não é para não ficar aquela coisa passiva o tempo todo, né? Então a criança tem que entender o que está acontecendo ali. Porque no final das contas, o que a gente quer? O que a gente quer que as nossas crianças sejam? Que elas sejam pessoas funcionais, pessoas que têm uma relação bacana com o entorno, com a natureza, com as pessoas, que ela faça parte de uma sociedade onde ela seja útil a essa sociedade, que essa sociedade devolva em respeito, em trabalho, em amor, tudo que a gente faz por ela, e que isso deixe a gente feliz, que a gente faça as pessoas felizes e que as pessoas e o mundo nos retribua com felicidade também, com satisfação, né? Com vontade de viver, com vontade de continuar fazendo isso, continuar trocando, né? O normal é que se você recebeu amor, você vai dar amor e, é claro, prestando atenção no mundo, nas novas informações, nas tendências e tal, é claro que você vai fazer um trabalho melhor do que o que você recebeu. Então eu acho que a minha filha, se ela for mãe, ela vai ser uma mãe muito melhor do que eu fui pai. E eu acho que eu sou melhor pai do que meus pais foram. Então eu acho que é normal isso acontecer, né? Juan, quantos anos você tem? 26. Você tem filho? Minha esposa tá à espera de um. É mesmo? Você já sabe o gênero? Ela tá recente na gravidez, ainda não sabemos o sexo. Mas estamos torcendo para ser menina. É? Por quê? Acho que me transformaria mais em uma pessoa melhor. Eu saber cuidar melhor das mulheres em si. Não tem como finalizar esse episódio. Porque a pergunta sobre a masculinidade, ou as perguntas das masculinidades, não tem resposta, ou pelo menos não uma resposta. A gente vai ter que continuar exercitando, escutando, pensando e experimentando caminhos possíveis para que outras masculinidades possam existir. E mesmo se elas continuarem errando, talvez elas errem diferente. E isso já significa muito. Só que o que a gente tem que fazer é continuar. E eu acho que isso vale principalmente para vocês, homens, porque quando a gente aponta um problema e de alguma maneira direciona
esse problema numa raiz específica, numa pessoa específica ou num gênero específico, eu sei que parece que está tudo contra vocês e que o caminho mais fácil é se esquivar, é negar isso, é não se responsabilizar, até porque é uma tarefa muito grande ter que desconstruir toda a masculinidade, todo o patriarcado. E aí sempre parece que a gente não vai dar conta. É igual o aquecimento global ou todas essas grandes coisas. A gente é muito pequeno perante a todos esses problemas que são individuais, mas também coletivos, sistêmicos e muito complexos. Mas o que você pode fazer é se abrir para pensar isso. É escutar mais, é experimentar outros caminhos, é se esforçar para mudar algumas coisas, para não fazer mais algumas coisas. Busca conversar. Pergunta se você não sabe, se abre para escutar. Conversa com sua namorada, mãe, irmã, amigas, amigos. Propõe essa conversa. Diz que você não sabe. Assume seus erros. Pode estar perdido, então pergunta. Tenta saber, investiga, se coloca nessa situação. Conversa muito com seus amigos, mesmo se eles te zoarem no início. Mesmo assim, continua. Escuta, pergunta como que eles se sentem, se pergunte como que você sente. Vai tateando esse espaço, porque assim esse caminho também vai ficando mais fácil. Pode parecer difícil, impossível, mas o mínimo movimento que você faz já tem uma reverberação imensa. E isso é o ingrediente principal para que outras masculinidades sejam de fato possíveis. E por isso, bora juntos! E esse foi o último episódio da segunda temporada do Transa Podcast. Até a próxima temporada. Ou se tiver um vazante aí no meio. No caso, eu acho que tá de boa. Sendo sincero, que eu já gosto de ser bem direto, eu acho que tá de boa. Não é? No caso. Sim. Certo? Boto fé. Então, é só continuar. Só continuar. Do jeito que tá mesmo, você sabe. Então de bora. Boa, né? Porque se mexer estraga, meu velho. Você sabe. Eu não posso ficar mexendo muito não, né? Então, o time que tá ganhando, a gente não mexe. Mas e se o time estiver perdendo, como é que faz? Vou falar com você, abandona o barco. Abandona o barco na hora. Ah, então fechou. Então é isso.